Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast O Líder Antifrágil, esse espaço onde trabalhamos uma liderança inovadora. Ela compartilha partes da liderança antifrágil, com parte de programação neurolinguística. Trazemos conhecimentos a líderes em formação, líderes também já consagrados. Legal? Eu sou o engenheiro Vinícius Nunes, sou CEO na RM Negócios Inteligentes e estou aqui com a minha parceira Márcia. Vou deixá-la se apresentar melhor. Tudo bom, Vi? Tudo bom. Olá, pessoal, tudo jóia? Eu sou Márcia Costa, eu sou sócia fundadora da API, mentora de liderança também e psicanalista. E é um baita prazer a gente estar aqui toda semana falando de um tópico que nós temos paixão, que é desenvolvimento de pessoas. E hoje nós estamos aqui com um super convidado, Douglas, empresário, que vai trocar aqui informação e experiência. E eu vou deixar o Douglas se apresentar. Douglas, um prazer ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Prazer em estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado pelo convite. É um privilégio para mim ser considerado um líder antifrágil, né, no meu segmento, né? Eu sou empresário há 21 anos, sou proprietário da Nau Engenharia e TBS Construções e Montagens, e o meu negócio é projetar e construir indústrias de grande porte em todo o Brasil. Que fantástico. Só isso, né? Só tudo isso. É. É um prazer, viu, Douglas? Como a Márcia falou, a gente poder ter você aqui no programa, no podcast. Como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes nos bastidores, né? A semana passada estávamos com líderes tão jovens, né? Como o Thiago e o Pablo. Que legal. E hoje poder ter alguém com a tua experiência, com toda a tua história. Eu sou jovem também. Mais ou menos, né? Mas muito legal, viu, Douglas? E a gente quer, até para o pessoal que está nos assistindo, te conhecer um pouquinho melhor. Conta para nós um pouquinho da sua história na engenharia, um pouquinho como foi a evolução da Naal até chegar nesse momento, antes da gente começar a te fazer algumas perguntas aqui. Conta um pouco da Naal. A minha empresa ela nasceu de uma necessidade muito básica, que era sobreviver, né? Eu sou neto de um pedreiro, filho de um metalúrgico aposentado e de uma dona de casa. Eu me vi pai de gêmeos aos 19 anos, né? E eu precisava fazer alguma coisa. E o que eu sabia fazer naquele momento, em função do curso que eu fiz, né? Do que eu estava cursando, e mais saber mexer em AutoCAD. E aí eu fui convidado a uma entrevista de emprego numa empresa que estava desenvolvendo, na época, a tecnologia dos transgênicos. Não sei se pode falar o nome das empresas aqui ou não. Sim, pode sim. Na Monsanto, né, lá em São José dos Campos. Eles estavam ampliando a fábrica lá por conta dessa tecnologia que eles estavam aplicando naquele momento, né? E aí quem me entrevistou falou, olha, adorei, quero contratar você, mas o seu salário não dá para pagar. Mas se você abrir uma empresa e me entregar uma nota fiscal, eu consigo pagar até mais do que você está querendo. Olha só. Né? E funciona assim. Então, eu, com 19 anos, com 2 filhos para alimentar, não pensei 2 vezes. Daí entrei nessa. E aí... E lá era só para fazer projetos, né? Então eu só estava lá para fazer isso. E aí dessa necessidade já fui para Monsanto, da Monsanto eu fui para Pfizer, que na mesma época ali da tecnologia dos transgênicos a Pfizer tinha inventado o Viagra, né? Por algum motivo deu muito certo, né? Funcionou. Exato. Aí eles tinham que ampliar a Pfizer ali na unidade em Guarulhos, e nesse mesmo caminho ali eles estavam unindo a Phibro, que era saúde animal, com a Pfizer, que era saúde humana. Aí eu comecei de projetar, comecei a fiscalizar também obras, aí por conseguir, eu gosto de falar com todos os escalões, né? Eu sentava para ter reunião com a alta direção, mas eu gostava de falar com o pessoal chão de fábrica. E isso começou de projetar para fiscalizar para gerenciar, e eu comecei a ser convidado para fazer pequenas obras na minha formação, que é civil.
Aí daqui a pouco um cliente chama para algo maior, começa a ampliar, pô, agora eu preciso de elétrica também, preciso de mecânica, preciso de estrutura metálica, e foi indo, 21 anos depois aqui estou eu. Olha só que interessante. E que atendendo às solicitações do cliente mesmo, você foi ampliando Necessidade teu dos leque de clientes, opções, né, de escopos, sim. Isso mesmo. atendendo a necessidade do cliente. Aí no meio desse caminho teve muito sangue, suor e lágrimas, né? Então, é o que a gente fala, empreendedorismo, né? Muita satisfação também, Exato. né? Evidente, né? Mas isso mesmo. abri mão de muita coisa na minha vida para chegar onde eu cheguei. Para conseguir ter esse... Que interessante. E um ponto que eu deixei até anotado aqui, que eu já queria perguntar isso para o Douglas, tá, Márcia? Um ponto interessante, assim, como eu acompanho, conheço bem a história, né, do Douglas, da Naal, das empresas do Douglas como um todo, na verdade, né? Um ponto que me deixa bastante assim curioso, eu gostaria que você comentasse com o pessoal, a ideia do trabalho em diversos estados diferentes, em momentos simultâneos, né? Então você ao mesmo tempo tem um projeto rodando uma hora na Bahia, uma hora em Maceió, um outro projeto rodando no Rio Grande do Sul, e você não está presente em todos esses lugares. Você está normalmente em um. Full time não fico, mas Isso, eu ainda sou o tipo de empresário que gosta de estar próximo do que está acontecendo. Então, é normal o pessoal de aplicação de campo mesmo, né? O pessoal de campo me vê num lugar. Dentro do... Exato. E assim, muito comum. Um ponto interessante, Douglas, assim... Muita gente quer evitar que eu faça isso, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer. Então, um ponto é esse. Eu vou contrariar presente, todo mundo. Né? Exato. Mas assim, a dúvida principal é como que você consegue lidar com culturas totalmente diferentes, necessidades diferentes. Como eu até consegui acompanhar um pouquinho desse trabalho, né? Então, por exemplo, como lidar com uma cultura igual lá no Rio Grande do Sul e no Nordeste? A gente tem como um você país... prepara os seus líderes para isso? Né? A gente tem um país de dimensões continentais, né? Onde a gente fala o mesmo idioma, mas a gente não fala o mesmo dialeto e a gente não tem a mesma cultura de norte a sul, de leste a oeste, né? São culturas completamente diferentes, costumes completamente diferentes. E a maneira como fazer isso acontecer e dar certo é você ter a humildade de entender que uma cultura você precisa aprender, assimilar, absorver, sintetizar ela e aplicar ela da melhor forma sem querer impor a sua. Né? Muito importante, interessante. Eu como paulista, né? Como paulistano, paulista, eu tenho observado ao longo desse tempo assim que os outros estados têm uma certa ressalva, sabe? Porque geralmente as pessoas daqui saem muito preparadas, com uma bagagem muito grande, chegam nos lugares e querem impor. E não é assim, né? Então, cada lugar tem a sua necessidade, que nem sempre uma alta formação vai ser aplicada ali de uma maneira eficiente, né? E o conhecimento também, né? Da região onde você está atuando. E a humildade de ouvir. Isso mesmo. Né? Ouvir e aplicar o que você está aprendendo com aquela pessoa. Aquela cultura local. Isso mesmo. Eu falo, Douglas, é bem interessante, eu falo que nós precisamos, em alguns momentos, como líder, e ouvir os mineradores, é dessa forma que eu falo, né? Por quê? Porque são os mineradores que são aquelas pessoas que estão lá catucando, né? Que eu brinco, né? Que estão extraindo os diamantes, são aquelas pessoas que estão na frente. Sim. Eles vão ter informações que você pode ser pelo dia a dia, pelas inúmeras informações que você está atuando, você não está lá no front-end. Você tem que estar junto com essas pessoas para trazer essas informações. E às vezes é muito né? simples. Às vezes uma coisa que pode mudar o que a equipe, a postura da equipe é, por exemplo, você melhorar um café da manhã. Você melhorar um almoço, você dar um EPI melhor. Você, às vezes, sentar com a equipe e falar, pessoal, o que vocês estão precisando? Qual é o café da manhã, né? Não é só isso. Às vezes a pessoa só precisa falar. Precisa apertar a sua mão. Isso mesmo. Fala assim, eu apertei a mão do dono da empresa. Isso mesmo. Cara, isso é uma coisa tão simples, né? Quando eu falo de humildade, assim, tem muita gente que confunde a humildade com pobreza, né? E não é isso. Na minha concepção, a humildade é você poder chegar cada vez mais alto e entender que mesmo assim você não é melhor que ninguém, né? Então, quando você trata isso dessa maneira, ou por conhecer mais, ou por ter mais coisas e saber que isso não te faz melhor que ninguém, gera uma conexão com quase todo mundo.
É evidente que tem pessoas que a empatia é imediata e tem Perfeito, outras que demoram mais tempo, tem outras que não acontece nunca. Mas quando você lida, já vai com o coração imbuído disso, a coisa vai mais fácil, né? Flui de uma maneira mais simples. E é bem interessante uma coisa que você comentou agora, que está totalmente relacionado a necessidades básicas do ser humano. Uma das primeiras necessidades básicas do ser humano é se sentir valorizado e reconhecido. Sim. Então, quando alguém, né, o dono da empresa, porque tem essa hierarquia mesmo dentro da empresa, a valorização que você dá para a hierarquia, vem e me ouve, eu me sinto importante. Olha lá, Sim. ser ouvido na essência, essa é outra necessidade das 4. Então, é bem interessante você estar próxima para você ter esse retorno. Uma coisa bem interessante, antes, né, a gente fica fazendo o esquenta aqui, que a gente brinca, né? Você falou da importância do trabalho em equipe, que você não faz nada sozinho. Fantástico, Douglas. Fala um pouco para a gente o quanto é importante para você esse trabalho em equipe dentro desse seu segmento. Um trabalho de engenharia que, ainda mais de engenharia industrial, é impossível alguém se acreditar que faça algo sozinho, seja ele cliente, seja ele fornecedor, seja qualquer parte da cadeia. É impossível isso. E tem as pessoas, assim, de novo, às vezes nem sempre a pessoa que vem com uma formação acadêmica é aquela pessoa que vai ser a pessoa mais importante no processo, sabe? Importante no fato de fazer a coisa acontecer, né? Então, é uma engrenagem, de fato, onde cada um tem que fazer o seu papel. O meu papel é pôr as engrenagens nas posições certas e fazer elas se movimentar na velocidade que precisa para a coisa acontecer. Mas quem faz, na verdade, são eles, não sou eu. Eu sou uma pequena parte do processo, de fato. Fantástico. Interessante. E é uma parte fundamental essa, né? Mas que, como você falou, você consegue fazer toda a engrenagem funcionar. E eu acompanhei isso, né? A gente já trabalha com a Naal há bastante tempo. Acompanhei em alguns estados, né, o trabalho da Naal. Verdade. Inclusive, acho que a última vez que a gente se encontrou foi no Sul, né? Foi. Se eu não me engano, foi lá no Rio Grande do Sul, lá, a última vez na Copa. Vendo o Brasil perder, a gente estava junto. Mas tudo bem, deixa isso para depois. Mas assim, um ponto importante, você consegue, né, Douglas, combinar essas engrenagens e fazer elas funcionarem. Isso é muito legal. Você consegue ter todo ali um equilíbrio emocional e também um conhecimento técnico. Você consegue equilibrar os dois ali, a soft skill e a hard skill, para fazer todos esses gestores trabalhar para você. Ou com você, melhor dizendo, né? Comigo. Né? E muitas vezes eu para eles, porque essa engrenagem que eu falei, às vezes falta uma peça, eu tenho que ir lá fazer a parte dessa peça. Entende? E se precisar, vai descer e vai fazer. É isso aí. Que foi o que o Thiago falou, né? O Thiago falou. Não existe isso, sabe? Não tem. Eu acabei de sair de um cliente, hoje não, mas foi dentro dessa semana, em Minas Gerais, um cliente chinês. No pátio ele deve ter lá uns 5 bilhões de reais, B de bola, bilhões de reais em máquinas e equipamento, e o pessoal falou que é normal, ele às vezes está ali, ajuda o pessoal a fazer algo braçal, vai uma rua, pintar uma faixa. Né? Então, não que isso seja necessário. É claro que um empresário, um líder, ele tem que estar dentro da sua função e cumprindo aquela função. Exato. Né? Mas assim, o empresário, se quiser fazer dar certo, ainda mais no meu tamanho, né? Eu não estou falando desses gigantescos aí, que aí realmente são pessoas que têm que estar numa atuação diferente da minha. Dentro da minha realidade, não dá para falar isso. Eu tenho que, de fato, estar com o cliente. Eu tenho alguém na área comercial? Tenho. Mas eu tenho que acompanhar ele. Eu não posso deixar isso na mão de um diretor comercial e acreditar que ele, né, vai precisar das coisas. Isso vai na administração, isso vai em todas as áreas, né, inclusive na operacional. É o delegar, mas não delargar. Né? A gente tem que confiar nas pessoas que trabalham com a gente, né? E saber que as coisas vão ser feitas. Mas a gente também tem que acompanhar para poder ter esse resultado, eles se sentirem inclusivos. E vendo, e sendo honesto, eu tive o privilégio aí de estar
muito próximo, de conviver com empresários, mega empresários no meu setor, e assim, eu não vejo que isso seja o futuro que eu gostaria para mim, sabe? Porque eu vou virar um empresário virtual para mim, assim, eu não sei o que está acontecendo, não sei quem está fazendo, se tiver qualquer coisa que falar, fala com a assessoria de imprensa, se tiver que falar, fala com o diretor fulano de tal, com o CEO fulano de tal, mas a pessoa mesmo já não tem mais conexão quase nenhuma com aquilo da empresa dele, assim, no sentido de estar junto com pessoas. Exato. Né? E indo nessa direção, qual é um líder que você admira? Que você tem como referência? Nossa, tem vixe, um aí... e por quê? Qual a qualidade desse líder? Posso delongar? Pode, por favor. Eu sou uma pessoa que tem o privilégio, como eu acabei de falar, de estar perto de várias pessoas e o privilégio de algumas delas serem mentores minhas, né? Então, por exemplo, o Matias Serrato foi uma pessoa da alta gestão da Siemens que era responsável por fazer as hidrelétricas do país. Você imagina que virou depois diretor executivo da ABM, que é a Associação Brasileira de Engenharia Industrial, que congrega as maiores empresas de engenharia do país, onde foi que eu conheci a maioria dessas pessoas. Ele é um deles, e assim, extremamente humilde, extremamente simples de lidar. E aí, dentro dessa associação, conheci um cara como o Oscar Simonsen, que é 40 e tantos anos de empresa, faturando centenas de milhões de reais por ano. E é uma pessoa simples. Mas eles são referências para você também, Douglas? São referências. São referências. Eu vou falar de uma referência agora, vou falar em memória, como referência, que foi o Fernando Milanese. O Fernando Milanese foi CEO do grupo ABB Lumos na Europa, né? Na Europa e na América Latina. E para você ter uma ideia da capacidade desse cara, ele negociou com Saddam Hussein. Olha só. Esse tipo de cara. Foi responsável pelas petroquímicas da Arábia Saudita, que, por incrível que pareça, fomos nós que fomos lá ajudar a construir. Então, esse tipo de pessoa, falava 5 idiomas, infelizmente o Covid levou. Ele falou assim, eu vou te ensinar, vou passar para você tudo o que eu puder. Imagina o privilégio que é lidar com uma pessoa como essa, né? Eudir Bueno, por exemplo, que também foi da alta direção de empresas na Europa, na área de cimento. Então, eu estou falando de gente assim, que eu tive a sorte e o privilégio de alguns desses gostarem de mim e falar assim, pô, vou ensinar alguma coisa para esse garoto aí. Né? Você tá falando que você estava com os jovens aqui, para eles o jovem sou eu. Né? Porque eu estou falando de pessoas acima de 65, 70 anos. Né? Então eu teria muitos nomes aqui para poder falar e assim. Mas o maior líder de todos, sem dúvida nenhuma, para mim é Jesus. Como figura histórica. Eu não estou nem entrando no mérito espiritual e religioso. Falando de figura histórica, né? Se você pegar qualquer livro hoje que você quiser, de qualquer um desses livros e qualquer curso que você faça, não tem um que não vai se basear no ensinamento dele. A gente falou muito sobre isso. Simples assim. Muito interessante. Maior líder de todos, né? De todos. E a gente está falando de aprendizado, humildade. Tem um seriado recente, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, que chama-se The Chosen. Sim, muito bom. Que é muito interessante. É a visão de Cristo pelos apóstolos, né? Então, que é o Evangelho. Exato. Então, é maravilhoso. Quem ainda não assistiu, a gente super recomenda. Você vai ver o aprendizado de liderança mesmo, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Todo momento, esse aprendizado. Então, se você pudesse dizer pra gente um aprendizado de liderança, você já falou vários, né? Eu já fui anotando aqui alguns, né? A humildade, o estar perto, o respeitar a cultura, o garantir que as pessoas sejam ouvidas, reconhecidas. Dentre esses, qual você pontua? Se você pudesse dar um conselho, como que você diria? Olha, e aquilo que te ajudou, inclusive, a você crescer profissionalmente. Você falou, fui por essa linha, e essa linha que me ajudou, inclusive, a eu ser quem eu sou hoje. Ser apaixonado pelo que você está fazendo, Perfeito. né? Por isso que a gente se identifica.
quando você é apaixonado por aquilo que você está fazendo, você faz aquilo com engajamento de verdade, né? E você arrasta as pessoas. É automático, Exato. porque as pessoas elas são arrastadas por aquilo que ela acredita ser verdade. Isso mesmo. Né? E quando você põe paixão em algo, você põe a verdade. Não tem como ser diferente disso. Né? Isso é interessante. Né? E vai arrastando mesmo as pessoas. Né? Não As tem... pessoas se conectam. Se você né? for falar assim, pô, precisa ter uma formação, é evidente que precisa ter uma formação, é evidente que precisa ter um preparo, é evidente que precisa ter inúmeras coisas que te levam até lá, né? Não adianta você ser um apaixonado despreparado que você vai levar as pessoas à falência. Exato, vai levar Mas a muito lá. paixão é um grande diferencial, né? A paixão é um grande diferencial. Que legal. E eu Tem ia te muita perguntar- seriedade Sim. também no que você está fazendo, né? E aí passa de novo com a questão da humildade. Você fala, pô, isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. E às vezes só de você falar isso, o próprio cliente muitas vezes, não, tudo bem, então vamos por aqui, por esse caminho. As pessoas que já sabem, elas entendem, como eu falei, ninguém faz nada sozinho, elas sabem disso também. Então quando você é honesto com aquilo que você está fazendo, verdadeiro, trata com simplicidade as coisas, com humildade, eles vão levando você também, né? Eu fui levado muitas vezes também, Perfeito. né? Eu não fui só, eu não puxei só as pessoas, né? Eu fui algumas vezes eu fui puxado, né? Fui empurrado, fui, Exato. né? Não teve, não, Isso mesmo. Literalmente junto, né? literalmente junto. Inclusive, talvez isso que você está falando responde uma outra pergunta que eu ia te fazer, que é justamente isso. Como você consegue formar os melhores times, né? Eu já acompanho na aula há alguns anos, vamos dizer uns 8, 9 anos, Douglas, mais ou menos. Talvez até mais, 14, né? Desde o início 10, da RM, 10, né? eu fiz, vocês fizeram a ISO 9001, o sistema de gestão integrado, vocês fizeram para mim. Nós finalizamos ele em 2014, mas nós começamos um ano e meio antes. Né? Então nós estamos falando de 11 para 12 anos. Então, nesse período eu acompanhei você montar muitos times diferentes, Perfeito. com profissionais diferentes, com habilidades diferentes, e você consegue criar essa conexão em todo mundo, fazer todo mundo trabalhar no mesmo propósito. Talvez essa paixão que você falou faz parte desse teu sucesso em formar um time, Douglas? Também. Pode ser difícil, porque a gente está aprendendo. Esses nomes todos que eu falei para você aqui, Sim. quando eu comecei a estar ali com eles, né? E eu citei só alguns, né? Tem muitos aí para falar. Todos eles falam assim, pô, eu tô aprendendo, eu tô fazendo. E aí, no início, eu falei assim, eles estão sendo demagogos aqui, né? Porque, pô, esse cara Tá sabe aprendendo o tudo, quê, né? pô. O cara passa na Já é uma televisão, o cara referência, né? já é uma referência mundial Olha aí. no que ele está fazendo. Ele faz coisas aqui fora. Como que ele está aprendendo? Aí, ao longo da convivência, você vai vendo, não, ele está falando a verdade, né? Ele fala, pô, eu preciso aprender isso aqui, eu preciso... Ele entende que não sabe tudo ainda, ou que aquilo que ele aprendeu há 40 anos atrás não se aplica hoje. Então, ele tem que fazer exatamente a mesma coisa de uma maneira diferente. Formar o melhor time nem sempre significa você ter as melhores pessoas, né? Se você juntar o melhor time, talvez hoje, o melhor na sua posição, talvez dá errado. Estou falando até dos próprios esportes, né? Sim, porque sim. às vezes não é... Você precisa ter a peça adequada, né, para aquilo que está sendo... Eu citei o exemplo da engrenagem, né? Não adianta você pegar todas as melhores engrenagens. Você precisa pegar as engrenagens certas. Perfeito. Basicamente isso. E é muito difícil isso, porque assim, a qualificação profissional hoje, ela é muito próxima de um outro elemento que é supply. Supply e preparação profissional hoje é a maior dor do segmento, né? A engenharia nossa, ela está defasada há 30 anos. Né? Existem vários motivos aí que vai passar por uma questão política, por uma questão social, por uma questão... Vai entrar em outros caminhos aqui que o papo Mas vai estamos longe. atrasados. Mas demais. Né? Por questões diversas aí, né? E ao mesmo tempo nós somos uma potência na hora que você vai falar de construção, tanto é que as empresas brasileiras hoje constroem para fora e são referências no mundo. Então você pega uma pequena parte que está bem avançada, mas a maioria da construção no país em si está extremamente defasado. Extremamente defasado. Puxa, que interessante, hein? Um ponto que eu anotei aqui, Douglas, que você falou, achei bem interessante. Alguns, né? A paixão, eu até brinco, eu falo, quando o trabalho não é trabalho.
porque flui de uma forma tão natural, né? A gente só precisa tomar cuidado até para não ir para o extremo, né? Porque senão como você não sente como um trabalho, na visão do outro pode falar, meu Deus, né? Como você consegue? Mas você está se divertindo fazendo aquilo, né? Esse é um ponto de atenção. E o conhecimento, eu falo que é o passaporte para você entrar. Você tem que ter o conhecimento daquilo que é necessário na área. Então, você tem que ter o passaporte, senão você não entra, né, para poder executar. Mas também você trabalha com várias outras competências, né, que para montar esse time tem que ter essa visão muito criteriosa, né, de quais são as pessoas que fazem parte, que você sabe que isso vai dar certo, né? Você está lá perto, mas você sabe que o projeto vai ter alguém muito criterioso, né, que vai estar lá olhando por você. Conta um pouco sobre isso, bem interessante. É complexo, eu perguntei umas 3 perguntas aí nela, né? Mas vamos lá. Com relação a ter confiança que algo vai dar certo, passa por você estar preparado para fazer aquilo acontecer. Então, você sabe que aquilo vai dar certo e ponto final. A gente vai montar aquilo vai funcionar. Perfeito. Né? A gente tem essa confiança porque a gente já fez 1, 2, 3, 21 anos depois fazendo, multiplicados por todo o país, você sabe que aquilo vai funcionar. A questão não é nem se vai funcionar ou não vai funcionar, é o quão difícil vai ser o relacionamento com todos no longo do processo. Isso passa pelo cliente, pelos colaboradores, passa por todo esse ciclo aí, e agentes externos, hora ou outra tem sindicato, hora ou outra tem... A gente estava numa obra que teve 2 ciclones. Uau! Né? E você fora, refaz, faz. Né? Como que você resolve isso? Então, assim, tem muito mais a ver com as interferências que vão acontecendo, com os clashes que vão acontecendo do início ao fim do contrato, do que, de fato, saber se ele vai dar certo ou não, ou as pessoas. E ao longo desse tempo, você vai conhecendo milhares de pessoas no país, né? E algumas delas extremamente capazes. Então, assim, eu estou num projeto, sei lá, na divisa com o Uruguai, como estava lá. Mas eu sei que tem um cara lá no Maranhão, né? Eu tenho um outro cara lá no Espírito Santo, um outro cara lá no Mato Grosso. E eu sei que esses caras vão fazer a coisa acontecer, sabe? Tem um cara em São Paulo que faz gestão. Então, se eu levar esse time para lá, eu sei que isso aqui vai dar certo. Eles já me conhecem, eu já conheço eles. Eles me deixam dirigi-los, né? Porque ninguém consegue fazer nada se você tiver um time que não aceita a sua direção. Exato. E a direção, ela não consegue, é impossível você impor uma direção, né? Quando eu iniciei a minha carreira, isso era relativamente comum, assim, as coisas eram muito na imposição, na pressão, na ameaça, né? Hoje isso não funciona. Ainda bem que eu já não gostava disso naquela época. Hoje, menos ainda. Né? E, ao mesmo tempo, você precisa equilibrar, porque em nem todo momento você pode ser paternalista, porque as pessoas também vão confundir e se acomodar. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter a humildade, você tem que falar com as pessoas, ouvir as pessoas, você também tem que ter pulso firme de fazer a coisa acontecer. Peraí, até aqui você vai, daqui para cá você não vai. Isso mesmo. Aqui tem que ser assim, agora amanhã é assim. A gente está falando de liderança antifrágil. Então é assim, se tiver chovendo, põe capa de chuva. Olha aí, exato. Se tiver calor, liga o ar-condicionado. Se tiver doendo, toma analgésico, mas faça. Vamos lá. Mas eu não sei como fazer. Então eu vou fazer com você no sol, na chuva, com dor, sem dor, à noite, mas eu tô lá, tá vendo? Se eu faço, você tem que fazer também. Exato. E aí isso vai acontecendo de uma maneira normal, sabe? Não precisa ter uma imposição assim mais ríspida para isso acontecer. A coisa vai acontecendo naturalmente. E as pessoas vão se relacionando de uma maneira que assim vai saindo. Aquele cara que quer se encostar, ele simplesmente sai. E aquele cara que quer
produzir, fazer, quer estar junto, quer Isso depois estar junto em outros lugares, ele vai estar junto. A parceria, a importância, Isso né? vai acontecendo. Ô Douglas, e comenta um pouquinho sobre o que você comentou em questão de capacitação, né? Como você vê a importância da capacitação na liderança e sua também? O que você tem feito em relação à capacitação? Como você está se atualizando hoje? Comenta um pouquinho sobre isso. Capacitação é extremamente fundamental porque as gerações vão mudando, as tecnologias vão mudando, a aplicação dessas duas coisas também vão mudando. E você precisa ter pessoas atualizadas, né, naquilo que está fazendo. E nem sempre isso passa por um curso específico, mas às vezes você sentar e ter uma reunião com o seu time, você pode trazer matérias e coisas e ir ajudando isso a ser atualizado, né? Isso é bacana. Eu, particularmente, estou me atualizando, estou fazendo um MBA em macroeconomia, né, para poder entender os movimentos da economia no país, para saber o que isso vai atingir o meu negócio ao longo do curso. Por exemplo, muitas crises chegaram, eu não tinha o menor conhecimento desse tipo de coisa, me atingiu em cheio. E aí eu tinha 3, 4 e 5 escritórios espalhados no país, gente em cada um desses escritórios. E o que eu faço com isso, com uma crise? Claro. Dinheiro para de vir, mas você não para de gastar. Os boletos continuam vindo. Os boletos continuam vindo. E aí gera um grandíssimo problema. Estou fazendo esse MBA onde a principal figura ali é o Paulo Guedes. Ele trouxe junto aí pessoas do time que trabalhou com ele. Então lá tem o ex-presidente do BNDES, tem um repórter importante da CNN, outro que é da... E assim vai falando sobre o tema. São pessoas de referência ali na área, né? Então isso tá me evoluindo bastante nesse sentido, assim, abrindo a visão para uma outra área que eu não observava, mas que atinge em cheio o negócio de qualquer empresa, não só a minha, né? Então isso é interessante. Infelizmente, eu estou vendo aqui um livro do Abílio Diniz, eu pretendia assim que terminasse que legal. Assim que eu terminasse eu tenho esse livro. Assim que eu terminasse esse MBA que tem o Paulo Guedes, né, com o Paulo Guedes, eu iria começar um MBA com ele, né, que ele tem aí em São Paulo. Infelizmente não tive o privilégio de ter. Seria mais um empresário que eu teria o privilégio de estar próximo, de absorver. E quando você está perto de pessoas que realmente agregam conteúdo, é por osmose. Rápido uma pessoa fala, você pega, né? E isso vai te evoluindo exponencialmente, sabe? Às vezes, meia hora de uma pessoa realmente capaz falando com você é mais do que, às vezes, uma faculdade de baixa qualidade, sabe? É impressionante, realmente. Agrega conhecimento. Exato. Agrega conhecimento. E hoje a gente tem a vantagem que muitas dessas pessoas estão falando de graça aí para quem quiser. Gerando conteúdo, né? Gerando conteúdo. Muito legal isso, né, Márcia? Você percebe, o Douglas consegue estar próximo das pessoas que ele tem como uma referência na liderança, né? A grande maioria das vezes a gente tem como referência alguém muito distante, ou nunca vai ter um acesso àquela pessoa, a menos que seja por rede social, né? Como você comentou, vendo um vídeo, algo do tipo. Mas você conseguiu chegar próximo dessas pessoas, ter contato com elas, aprender literalmente ali, tete a tete com elas, né? Sim. Isso é incrível, né, Douglas? Isso mudou tudo. Isso não tem preço, né? Muda o jogo, né? Porque o muda aprendizado, né? E ali junto com as pessoas, e como você falou, não foi com um ou outro, né? Você conseguiu juntar ali uma seleção. Eu falei de algumas mentores, pessoas aqui que são pessoas muito queridas, assim, sabe? Eu gosto dessas pessoas de verdade, assim. Desses eu conheci, o Eldir. O Eldir Bueno, você conheceu. Eu conheci também, junto contigo. É uma pessoa que, pô... É das suas referências nessa... Que legal. Eu conheci o Eldir, ele estava construindo um projeto. Na época, o projeto que ele estava construindo comprava o time do Barcelona inteiro. Olha aí. Tinha 2.000 pessoas trabalhando nesse projeto. Entende? Então, quando você está falando com uma pessoa assim... Referência mesmo, né? Quem soube disso?
Ninguém. Mas todo mundo se beneficia, porque se a gente está aqui hoje nesse podcast é porque alguém fez isso, alguém fez isso, alguém fez aquilo. Quem fez isso? São anônimos, entende? São anônimos. Então, esses anônimos que fizeram essas coisas acontecer são as pessoas que mais que mais me intrigam conhecer, sabe? Porque as pessoas que já estão expostas, elas já estão expostas, né? Eu já estou vendo, Mas o que tem por trás disso? Exato. O que Tem esse acesso, né? Exato, o poder da história, né? Da informação, né? Sim. Bem interessante. A gente fala muito da liderança educadora, né? Sim. A liderança que traz pessoas, que forma novos líderes, né? Sim. E nós falamos um pouco antes também, né, de começarmos, qual o seu papel junto às pessoas que você conhece com a responsabilidade de trazer novos líderes. Douglas, fala pra gente um pouco como você faz isso acontecer. Então, de novo, a gente passa por a questão de você identificar uma pessoa que de fato está apaixonada por aquilo que está fazendo. Porque uma pessoa que não tiver paixão naquilo que está fazendo, ela vai ser uma pessoa apática ao longo do processo, e por mais que ela esteja capacitada tecnicamente, academicamente, ou mesmo que ela vá para a operação, mais cedo ou mais tarde aquilo vai ter um decréscimo ali, que isso vai comprometer alguma coisa no processo. Então, assim, eu estou falando de elementos, se você prestar atenção, que já vem com a pessoa, já é uma essência, entende? É difícil você ensinar isso se a pessoa não tiver outros elementos que não são aqueles que são profissionais, entende? Uma boa família, ter uma questão, você percebe, a pessoa não cuida da própria saúde, a pessoa não cuida, você percebe que a pessoa não tem um bom relacionamento com pessoas. Vai afastando ela da liderança. Vai afastando ela da liderança. A liderança precisa ter Não combina. Exato. Não que cuidar da saúde precisa ser um super atleta, mas assim, se você vê que uma pessoa é destrutiva, automaticamente ela não vai ser uma boa liderança. Perfeito. Porque eu tenho as minhas ressalvas quando alguém fala assim, nossa, essa pessoa é extremamente profissional, mas ela é muito grossa, ou essa pessoa faz coisas erradas na vida dela e começa a falar das coisas erradas da vida da pessoa. Eu falo assim, então desculpa, né? Ou você está mentindo com o que a pessoa é na vida dela, ou ela não é um bom profissional, porque uma coisa não casa com a outra. Todas essas pessoas que eu acabei de falar para você são pessoas de família, que respeitam suas esposas, que respeitam seus filhos, que são honestas e éticas no trabalho, que são engajadas. Nenhuma delas deixam de ser. Exato. Não tem como, uma coisa não casa com a outra. Estão interligados, Se quer chegar no topo, não tem Precisa como. da paixão, né? Quanto mais alto você voa, mais rarefeito é o ar. E quando você chega, quanto mais lá em cima você chega, se você não tiver essa estrutura para te sustentar lá, você não fica. Então, essas pessoas que acham que estão fazendo coisas erradas e vão se dar bem, elas vão subir e vão descer. Isso mesmo. A história recente do país mostra. Não estabiliza. Não preciso nem falar. Seja empresarial ou política, isso demonstra aí essa situação. Eu digo que quanto maior o prédio, maior a sombra. Porque é interessante, né? Você vai ter que lidar com dificuldades, né? E nós sabemos que ser um empreendedor, né? Em nosso país, né? É muito, né? São dificuldades que a gente vive constantemente. Né, eu acho que um ponto que é legal também o Douglas comentar com a gente, até por ser um diferencial forte nas organizações dele, né? A questão da gestão. Acho que é legal você comentar, Douglas, qual a influência que a gestão teve no teu sucesso, nos seus negócios. A gestão e aí, de novo, volto a falar, né, da RM, de você como líder da RM, assim, a gestão ela é extremamente importante que você tenha. Eu estou falando de ter SGI, né, Sistema de Gestão Integrada, há 10 anos atrás. Né? Há 10 anos atrás a gente estava sendo certificado por uma empresa italiana, né? Sim. Que nos acreditou ali e nos deu o selo da ISO 9001, 14001 e 45001. Na época era o OSAS, né? Isso, na época ainda era OSAS, exatamente. OSAS, né? Foi antes da mudança. Foi antes da mudança, né? Então,
ter as pessoas, porque ao longo do processo que você vai fazendo isso, quando uma empresa quer aplicar isso, ela vai começando a entender o próprio negócio dela, ela vai começando a entender que ela precisa ter aquele setor, e às vezes o setor pode ser a própria pessoa, né? Às vezes a pessoa pode fazer 5 setores, e às vezes isso cabe numa pessoa, mas ela começa a entender que ela precisa ter aquilo para que o sistema funcione, né? E ao longo do tempo ela vai percebendo que ela precisa pôr cada pessoa e começa a entender que ela tem que delegar e que para delegar ela precisa estar preparada, porque para ensinar você tem que saber, para cobrar, até para identificar onde está o erro. Para você identificar o erro, você tem que saber o que está acontecendo, né? E você tem que estar capaz para poder fazer aquilo. Então, se você não estiver preparado para fazer a gestão, não tiver a gestão de fato, aí eu estou falando agora de implementação mesmo, de treinamentos e tudo mais, e também ter os setores e as pessoas para os setores, isso não funciona. Tá. Né? A Deise hoje, por exemplo, que trabalha comigo, que é um anjinho na minha vida, é uma pessoa que está ali aprendendo e fazendo muitos setores, por exemplo. Então, não tem como você tocar uma empresa sozinho. Sem gestão. Não, e sem gestão piorou. Né? Você vai até um certo limite. Assim, o país ele tem um nível de desemprego muito alto, então as pessoas estão trabalhando de uma maneira informal. Se fala muito hoje do empreendedorismo, não sei o quê, mas assim, na verdade a pessoa está se empreendendo porque ela não tem um emprego que possa dar para ela um sustento e uma estabilidade. Sim. Essa é a realidade, né? Vai buscar outra alternativa, né, Douglas? E nós não temos uma educação de base que possa dar o substrato para que essa pessoa toque isso adiante. Então é muito cruel isso de maneira... Isso é um problema social, na verdade. Sim. Né? Então, quando a gente leva isso... você pega uma pessoa assim, a pessoa está correndo atrás e faz... Eu fazendo a minha lição de casa, fui procurar sobre o Taleb, né? Assisti um pouco dos vídeos de vocês. Um dos seus convidados aqui falou uma história muito bonita da esposa dele, que saiu pegando móveis. Isso mesmo. Foi lá e fez... Cara, que mulher maravilhosa que esse cara tem. Antifrágil, né? Isso mesmo. É isso, Fez entende? acontecer, né? Mas assim, é uma história bonita, mas você começa a observar o quão essa pessoa não teve de oportunidade. Isso. Porque se essa pessoa tem essa característica com oportunidades e com recursos e com um sistema social que desse uma assistência para essa pessoa, imagina onde essa pessoa estaria. Né? Se sem nada ela consegue chegar nesse imagina nível, se tivesse estrutura toda. E eu acho legal quando a gente entra Agora imagina tudo isso com gestão. Então, é isso que eu ia dizer. Exato. Tirou bem o que eu ia te dizer mesmo, porque virou um diferencial da Naal, né, do Douglas, conseguir certificação da gestão. Claro. Tanto da 9001 como da 14, também na segurança do trabalho na OSAS, como o Douglas falou, há mais de 10 anos atrás. Olha a importância. Num segmento que muitas empresas estão muito longe hoje de conseguir essas 3 certificações. E aí 2 perguntas, falando de novo da gestão, né, complementando a sua resposta. Isso trouxe possibilidades novas para a empresa, abriu portas, você ter essas 3 certificações. E mais uma, você acredita que essa gestão boa, né, vamos dizer, o sistema certificado, as 3 normas certificadas, isso facilita a vida do teu líder? Dos seus líderes espalhados pelo Brasil? Vamos lá, diferenciais. Sim, cria muitos, inclusive para você homologar em alguns clientes aí, que são essas multinacionais, é pré-requisito. Né? Se você tem tudo isso na parte de homologação já com o cliente, na hora de você fazer o cadastro, quando você está homologando essas certificações, ele já te coloca num range diferente de fornecedores. Né? Aí entra outra questão, né? Tempo de empresa, faturamento, capital social, tem tudo isso que né, seu acervo técnico, tudo isso contribui. Mas assim, se você tiver isso e não tiver o sistema de gestão, é uma pontuação a menos para você. Então, o cliente vai confiar mais em você se você tiver um sistema acreditado, né? Então, isso realmente é um diferencial. Quando isso é feito quando esse sistema ele é feito pela alta direção e pelo empresário que é engajado com aquilo que está acontecendo, ou seja, não é um sistema virtual, isso facilita demais, porque você tem um diapasão, né, para você
ter uma comunicação com quem está interagindo com você. Isso encurta todo o processo. Perfeito. Ainda mais na área de engenharia, que funciona assim. Você passa 6, 7 meses elaborando uma proposta, negociando com o cliente. Nós estamos falando de coisas que, Claro. né, que são importantes para eles, de valores altos, que movimenta muita coisa. Então, aí, só que quando ele fecha, ele quer que você comece para ontem. Sempre assim. E aí, assim, o ideal é sempre você fazer estudo de viabilidade, você fazer o projeto, amadurecer o projeto, foi para execução, você consulta mercado. Quando você consulta mercado, você contrata, faz o planejamento e aí você vai para a obra. A maioria das vezes o cara, no estudo de viabilidade, já quer que você executa. E é seu problema resolver o problema dele no decorrer do caminho, entende? É mais ou menos assim que funciona. Raríssimas empresas, e eu estou falando de multinacionais, raríssimas empresas seguem o passo a passo. Exato. Realmente. Porque muitas vezes você segura esse projeto, né? Você necessita de muitas aprovações. E aí a empresa, na hora que você falou, dá o go ahead, eu quero para amanhã, né? Quero para ontem o negócio sendo feito. E aí a cobrança que vem para o fornecedor, Vem né? com tudo, né? Bem. Antes da gente entrar na última pergunta pro Douglas, que já nós estamos chegando no fim, né? O Já? tempo voa. Muito, passa eu muito queria rápido. fazer mais uma antes, tá, Vamos Márcia? lá. Um ponto importante. Bem Como eu já importante. acompanhei também o Douglas em diversos projetos diferentes, algo bem interessante, acho que vale a pena você comentar. A questão da gestão da crise, que a gente traz muito no universo antifrágil. Porque é muito fácil administrar no tempo bom, né? Com o mar bom. E como administrar na hora da pressão, numa situação adversa, no momento de crise? Você tem alguma técnica? Como você faz para se acalmar naquele momento, para ser uma Gostar da pessoa, crise. para ser uma pessoa, sabe, legal? Gostar da crise. Olha, Isso Você faz, tem que ter gosto pela crise. faz. Tá todo mundo desesperado, essa é a melhor hora. olha Olha que que legal. Essa é a melhor hora. Esse é antifrágil, tá vendo? Esse. Porque você Isso vê mesmo. muito marmanjo parrudo aí, Olha que aí. na hora do bicho pega, ele chora. Na hora da crise. Né? Exatamente. Então é nessa hora que você tem que mostrar quem é você. perfeito. Então você já dirigiu, já teve a oportunidade de andar comigo por aí, eu prefiro dirigir à noite e na chuva, porque não tem ninguém na pista. É verdade. Que as pessoas, não porque eu seja um exímio piloto, não é nada disso. Não, mas é verdade eu mesmo. vou andando na minha, na boa, mas eu sei que né? Gostar da crise mesmo. É, que você tá. Primeiro você tem que ter uma máquina preparada, você Sim, tem que sim. respeitar Confia, os né? limites, Sim, né? sim. Você não pode Tem os padrões. Olá. querer ser um aventureiro no que você está fazendo, mas é só seguir, tocar o Sim. barco, na boa que a coisa vai. Então, assim, é gostar de fato da crise. Né? É gostar da crise sem eu não estou falando de uma questão masoquista da coisa, não é isso. Sim, sim. Mas, assim, é saber que esses ciclos acontecem. Tá. Esses ciclos acontecem em tudo. Como que não vai acontecer um momento bom, um momento ruim, um momento bom, um momento ruim? Eles vão acontecer. Né? É a única certeza que a gente tem. Né? E aí na hora que o momento ruim estiver acontecendo, aí entra a questão de você estar preparado, de você ter estudado, de você estar apaixonado pelo que você faz. Isso mesmo. Nesse momento, muitas pessoas vão se mostrar de fato quem são, e aí elas vão começar No cada momento uma a de ir para crise. um lado, e nesses momentos de crise, tanto aquelas pessoas que não merecem estar contigo vão se mostrar e vão sair, quanto aquelas que merecem vão ficar. Sabe? E isso fortalece ainda mais. Então, Perfeito. os momentos de crise, na verdade, foram os que mais me ensinaram. Eu já quebrei 3 vezes. Olha. Né? Essa foi uma vez aí que, pô, o país entrou em colapso e a gente tava eu tava investindo para cima e o país declinando. Olha aí. Desmobilizar não é tão simples, Não, né? porra, é muito mais desmobilizar, desinvestir. Isso mesmo. Custa muita energia, muito dinheiro. E uma dúvida, Douglas, completando sobre isso. E quando você sempre comenta das pessoas que você gosta muito, né? Na sua vida, você tem pessoas que fizeram muita diferença. Você comentou antes, né? Isso mesmo, aqui a nos gente tá falando bastidores. Essas pessoas influenciam também nessa sua capacidade de gestão emocional, esse seu Sem amor por dúvida, Deus também, sem por Jesus, dúvida, que você sem sempre dúvida. fala disso. O cara que eu mais amo na minha vida é meu pai.
Olha. Ele não tem uma formação acadêmica. Certo. Mas meu pai é um estoico por natureza, por essência, assim, sabe? Ele não se abala, ele não se abate. Tudo está acontecendo, o bicho está pegando. Eu acho que eu aprendi com isso, assim, sabe? Eu passei, as crises em casa, assim, e sempre vi meus pais unidos, né? Perfeito. Nunca teve desunião por questão de dinheiro, por nada, né? Claro, toda família tem ali os seus Então você né? traz Mas esse assim, exemplo deles. exatamente. Meu filho está seguindo essa trajetória. Eu tenho observado bastante ele, assim. Né? Uma das coisas que eu tive que abrir mão para poder construir essa história aqui, eu me separei, fui pai muito jovem, me separei também muito jovem, eu não tive a possibilidade de acompanhar o dia a dia dos meus filhos, né? Isso foi uma coisa que doeu, né? São as dores que todo mundo vê. Hoje a gente está aqui falando num podcast, né? E falando de liderança, estamos falando de história, mas e quantas coisas eu abri mão, né? Os bastidores que Essas nós são uma falamos. delas, né? E depois de tudo isso, meu filho está se formando em engenharia, está seguindo os meus passos, tá? Sabe, o jeito dele tá no sangue, parece que ele tá seguindo. E aí tem mais o pequenininho também seguindo. Que legal, por aí o herdeiro. A gente fala que a referência, né, é a base, né, o alicerce que a gente tem, que vai nos dar grandes direções. Eu falei de nomes extremamente importantes aqui, mas meu pai está acima deles, e não por uma questão de paixão de filho para pai. Sim. É de observar realmente, sabe? Assim, eu duvido que qualquer uma dessas pessoas que eu te falei teriam o mesmo punch dele. Olha. Eu duvido. Eu concordo. Muito. Então, vendo isso, cara, não tem como fazer diferente. Exato, e muito importante, né? Que mensagem interessante, crescer na diversidade, né? Porque quando está tudo tranquilo, crise, né? A gente entende que a gente tem outro tipo de reação, né? Como você lida na hora que você está na crise realmente para poder fazer acontecer. Então você tem uma estrutura emocional que te ajuda a não se desestabilizar nesse momento, né? E manter no foco a solução e não o problema. Aonde a gente se perde a maior parte das vezes na crise é porque nós mudamos o nosso foco. Você vai olhando o tempo inteiro o problema e não a solução. E aí despende muito tempo. Sim, o problema precisa ser analisado, ele precisa ser colocado em perspectiva, e assim, a maioria das vezes as pessoas procuram um culpado para o problema. Exato, é nesse momento. Isso é a coisa mais ineficiente. É evidente que você tem que identificar o culpado do problema, se for o caso, tirar essa pessoa do time, como muitas vezes isso aconteceu. Outras você precisa orientar, reeducar, reconduzir e seguir o processo. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas se você ficar parado em determinadas situações que são achar o culpado, achar por que o problema aconteceu e focar no porquê, e ficar remoendo, revivendo, ressentindo aquilo, não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa corrigir o problema, aprender com ele e não errar de novo naquilo. Exatamente. Né? Porque outro problema vai acontecer e outro erro vai acontecer. Inclusive eu vejo hoje, né, depois desses 21 anos correndo aí em multinacionais afora, você percebe que a própria indústria ela gera um esforço e muito recurso, muito dinheiro, muito treinamento para fazer o memory chip dela continuar. Porque assim, ele faz um procedimento hoje, para ele aplicar esse procedimento amanhã, já é difícil, porque qualquer turnover que acontece na empresa, ele não consegue fazer. Ele perde o memory chip, o hard e o soft skill. Então, isso é muito difícil. Por isso que a gente vai continuando, fazendo. Por isso que eu também tenho que estar junto, porque eu sei o que eu aprendi nesses 21 anos. Não tem como passar isso para uma pessoa. Né? Experiência é uma coisa que você não consegue ensinar. Olha aqui. É impossível ensinar a experiência. Mas uma coisa bastante importante que você falou de perder conhecimento no meio do caminho. Se você tem um processo, uma gestão estruturada, você tem documentação que vai te ajudar como base, né, de conhecimento. Você não fica dependendo, né, do Joãozinho, da Mariazinha, que você pode perder a base de conhecimento. Isso ajuda no que eu estava acabando de falar. Então, se você tem um sistema de gestão, esse sistema de gestão já te gerou um histórico e um banco de dados,
você não consegue transferir, transmitir, ensinar a experiência, mas você consegue pegar isso e ensinar alguém para que ela tenha uma experiência num caminho que você já trilhou. Então, ela já vai pegar um caminho e seguir aquilo. Nesse sentido, é ótimo, entende? Claro. Então, aí sim, que venham os jovens, que você ensine esses jovens que estejam engajados, apaixonados, a fim de fazer as coisas, né? Isso mesmo. Perfeito. E aí... É que a gente não mesmo. conseguiu fazer nem metade das perguntas. Não deu. E se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, que mensagem você deixaria? Levando-se em consideração que essa mensagem você tem o poder de propagá-la. As pessoas teriam acesso a essa sua mensagem. Qual seria essa mensagem? Tenho que parafrasear algumas pessoas aqui Vamos e lá. sintetizar isso numa frase. Mas assim, se você fizer as coisas com amor de fato, né? Com fé, com independente de qual seja a sua crença, e perseverar, porque assim, os problemas vão acontecer, as coisas, os momentos difíceis vão chegar, e se você não tiver essa certeza de que você vai passar por isso, vai superar isso, e vai, né? E vai, né? Seja lá o que acontecer, se você continua vivo é porque você superou, né? Se isso acontecer, conseguir acordar no outro dia, é sinal de que você consegue tentar de novo, e você vai tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, continua tentando. Isso mesmo. E uma hora vai dar certo, não tem como, Exato. por um jeito ou por outro, de um caminho ou outro, como a gente estava falando, no meio do caminho você vai aprendendo, se você está envolvido com aquilo, engajado com aquilo. Eu falei de paixão, né? Sim. Agora eu falei de fazer as coisas com amor. Então, assim, amor é um sentimento superior à paixão, né? Você sabe que você vai ter um problema, mas você vai continuar e vai continuar. mesmo. É isso aí, vai continuar Isso com o mesmo. problema. Não tem problema ter problema, né? Não tem problema. Fantástico. Ele faz parte do crescimento, Isso né, mesmo. Douglas? É que a gente estava até Exatamente. conversando sobre isso, né? Assim como o músculo, né? Assim como o corpo humano, em repouso ele não cresce. Isso mesmo. Você precisa estressar e repousar para ele crescer. Isso né? aí é a mesma coisa com o empresário. Estressar, se alimentar, repousar e ele Isso mesmo. cresce. E tem as Exatamente, dores do gente. crescimento também, né? Isso a gente Isso. precisa entender que faz parte, né? É gostar Até- dessa dor aí, que é coisa Exato. que faz a coisa. É Exato. por isso que você vê algumas pessoas que chegam. Não é normal. Você vê um atleta olímpico, você acha que esse cara não sente dor? Sofreu muito, né? Claro. Ele sofre demais. Repetição. Ele Quem sofre mais demais. sofreu, né? Repetição, Talvez repetição, quem mais repetição. sofreu. É quem mais sofreu. Por quê? Porque ele sentiu. Aí tem Ele sorte de conseguiu ganhar. sentir o olha aí, prazer. é. E as pessoas Exato. falam, né? Ele Deu acha. a sorte de ganhar. Deu a sorte de ganhar, Isso né? mesmo. Como se fosse uma questão de sorte. Mas é fantástico. Esses dias eu estava vendo, eu gosto muito de fazer as analogias do esporte com o mundo dos negócios. Isso mesmo. Porque eu acho que tem muita coisa a ver. Então tinha lá um nadador falando que, ele mudar o ângulo de entrada da braçada dele, mudava um centésimo no tempo dele no final. Aí se ele se alimentasse de tal coisa, ele sentia aquilo no final. Você percebe o detalhe do detalhe do detalhe? Isso mesmo. Então, você só consegue enxergar o detalhe do detalhe do detalhe se você começar hoje de uma maneira, por mais rudimentar que seja, mas se você fizer hoje, amanhã você já não vai ser tanto. E assim Exato. você vai indo até chegar no momento que você vai buscando a excelência. A repetição, A hora que né? você chega na excelência, aí você dá a sorte de ter o sucesso. Eu digo que só não dá certo quem desiste antes. É interessante, né? É. Porque você acaba não se sentindo É verdade. capaz de executar. E se você próprio não valida a sua competência, como você quer que o Perfeito. outro faça? Só perde quem desiste, né? Exato, só perde quem Perfeito. desiste. Isso volta naquela ideia que a gente comentou quando o Thiago estava com a gente aqui. A gente está falando sobre futebol. É, Thiago, ele isso. é auxiliar técnico do Botafogo de Ribeirão Preto. Isso mesmo. E a gente estava comentando, falando um pouco sobre isso do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, quando foi campeão da Libertadores, ele falou: eu não sou campeão porque ganhei a Libertadores hoje. Olha lá. Eu sou Isso aí. campeão porque nunca desisti. Isso mesmo. Porque se eu tivesse perdido esse jogo hoje, vocês iam falar que então eu não sou nada. Exato. E na minha cabeça não ia mudar nada, porque eu continuo sendo um campeão. Isso mesmo. Então eu não sou campeão porque ganhei hoje. Eu sou um campeão porque nunca desisti. Então na minha cabeça eu já sou um campeão. Exato. Vocês que acham que eu sou campeão hoje. É mais ou mesmo. menos isso, É né? porque, na realidade, o outro está
validando essa sua Isso, glória, né? isso. Mas você sabe o que você vem passando para que essa glória seja Mas alcançada, passa né? por não se preocupar com a interessante, né? validação de ninguém Isso também. aí. Se você se Isso preocupar aí. com a opinião alheia, Isso aí, que é o que ele falou. Ele falou, exatamente. então o que você está falando não me deixa muito contente. tem pessoas que me amam, tem pessoas que me odeiam. Pelo mesmo Eu não- motivo. Esse que é o pelo ponto. motivo. E tá tudo certo, sabe? Tudo bem. Exato. Tudo bem. Mas olha, nós poderíamos ficar aqui mais umas 4 Já horas deu horário. tranquilos. Passa muito E rápido. passa muito rápido, Douglas. Você tem que voltar aqui, porque olha, eu já tenho um monte de pergunta aqui que a gente não conseguiu fazer. Mas foi realmente um baita prazer essa Prazer conversa. é meu, prazer foi Muito meu. bom. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente fecha assim sempre. Muito obrigado, viu, Douglas? Muito obrigada, É um viu, prazer Douglas? você Prazer poder estar aqui é com a meu. gente, a Isso gente mesmo. poder aprender um pouquinho com o seu conhecimento, as histórias, né, Márcia? Exato, muito. Então, Nossa, grande É aprendizado. um prazer hoje. mesmo. Muito obrigado. Bom. Não sei se você quer deixar algum recado da Naal, algum comentário sobre a empresa, fazer um Nunca- fechamento. Fica à vontade para nunca você. desistam e façam o melhor que vocês possam, se esforcem de verdade, né? Se esforcem ao ponto de você chegar em casa e falar assim, porra, eu fiz tudo de fato que eu podia. Que vai dar certo. De um jeito ou de outro dá certo. Hoje pode ser dolorido, amanhã pode ser dolorido, outro dia as pessoas podem... Mas, pô, você é maluco, cara, o que você está fazendo? Se eu fosse escutar as pessoas, eu teria uma carreira em alguma fábrica aqui da região. Perfeito. Né? E hoje eu não troco absolutamente de forma nenhuma o que eu faço hoje por qualquer cargo de alta liderança em qualquer multinacional. Então, em todas as formas, financeira, de prazer, de qualidade de vida, de poder ter a liberdade de fazer e falar aquilo que eu quiser. Isso não tem jeito. Mas isso foi construído com, né? Não foram apertando os botões, fazendo pesquisas, e isso foi vivendo, sofrendo, abrindo mão de estar com quem a gente ama. Basicamente isso. Perfeito. É isso que eu deixo. É difícil falar, porque se eu falar algo específico para engenharia, eu vou segmentar Sim. muito isso. Exato. Então, mas tem coisas que você observa que é comum para todos, Sim, né? sim. Em todas as áreas. Então, Maravilha. dos mais experientes aos que estão começando, não Perfeito. desista. Maravilha, Muito Douglas. bom. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Muito bom. Obrigado. Bia,